Pô, Pedrão, obrigado, cara, tá aqui com a gente. Pô, Opportunity é uma casa que a gente gosta muito, tá? Então, um prazer aqui a gente, pô, bater um pouquinho um papo de produto, cenário, para eu passar aqui para os assessores, né? Afinal, a gente tem que levar conhecimento para a turma. O mercado tá muito volátil, muita confusão, né? Todo dia uma notícia diferente aqui para assustar. Então, cara, para a gente começar, assim, me conta um pouquinho do Pedro, né? Como que foi sua trajetória de mercado e como que você foi parar lá no Opportunity? Quanto tempo você tá lá? Legal. Bom, prazer estar aqui com vocês. Agradeço a oportunidade de contar um pouquinho sobre a minha trajetória, um pouquinho sobre o Opportunity também. Eu estou no Opportunity há 5 anos, já estou no mercado, entregar um pouco a minha idade, mas estou no Opportunity no mercado já há mais de 10 anos. Eu comecei como analista de ações, fui analista cobrindo setores como varejo, educação, telecom, por mais de 5 anos. E uma coisa acabou levando a outra, né? Acho que um pouco pelo meu viés de relacionamento, eu acabei fazendo essa transição para comercial. Essa minha entrada no Opportunity ela acabou acontecendo de uma forma muito natural, né? Eu comecei a fazer um trabalho de identificar boas oportunidades, de estreitar relacionamento, né? Principalmente via plataforma da XP. Rodei muito a rede. Uma coisa acabou levando a outra e eu acabei entrando no Opportunity ali em meados de 2020. Então, estou completando agora meu quinto ano de casa e acho que é isso. Pô, legal. Pra gente que tá de fora ali, o Opportunity, assim, sempre me soou como uma casa muito sólida, sabe? Sim. Parece um castelo, assim. O que que você acha que, você que tá lá há 5 anos, assim, o que que você acha que aconteceu que pra gente ter essa imagem do Opportunity, assim, né? Se não importa o que aconteça, você sente lá que é uma fortaleza, assim, Exato. né? O Opportunity, bom, é uma das primeiras gestoras do Brasil, né? A gente começou lá em 94, então acho que o tempo ajuda muito nesse sentido, né? Nessa ideia da gente já ter atravessado os mais diferentes ciclos macroeconômicos, né? Você mencionou esse mais recente que tem sido muito difícil, mas em 30 anos a gente já viveu muita coisa, né? E aí, conforme o tempo passa, você cria casca, né? A experiência ela ajuda muito nesse sentido de você aprender com os erros do passado. E isso vai refinando os nossos processos, isso vai melhorando a nossa forma de lidar com risco, isso vai fortalecendo muito a nossa cultura, que eu acho que é um negócio fundamental. Mas, acima de qualquer coisa, né, e tentando ser um pouco mais pragmático, acho que o que responde muito por essa solidez do Opportunity é a nossa estrutura. Hoje, eu poderia falar para vocês que a gente, além de sermos uma das primeiras gestoras, a gente é uma das maiores. A gente tem o maior fundo de ações independente do Brasil. A gente já chegou ao patamar de 71 bilhões de reais sob gestão. 2/3 disso é oriundo de recursos de pessoas que estão com a gente nesse mesmo período. Então, há mais de 30 anos, a gente conta com um passivo que é muito alinhado, um passivo que não sai. Então, primeiro de tudo, isso protege muito a tomada de decisão dos nossos gestores, né? Não se deixando contaminar muito por esses aspectos mais curto-prazistas, e efetivamente focando na alocação de longo prazo. Isso muda a história, né? Porque permite que você, inclusive, se aproveite desses movimentos, né? Desses momentos de maior volatilidade e isso consiga compor valor e gerar resultado para o nosso investidor ao longo do tempo. Só que isso, acima de qualquer coisa, também protege o negócio, né? Se a gente for olhar os últimos 3 anos, infelizmente a gente teve, né, todo um momento de muita turbulência nos mercados, muitas gestoras tomaram muito resgate, estratégias foram descontinuadas, e o Opportunity cresceu nesse mesmo período de 45 para 71 bilhões de reais. Então a gente tem conseguido, além de tudo, contratar muita gente boa. Então acho que no final do dia, o sucesso por trás, né, de toda essa solidez é, sem dúvida nenhuma, a nossa estrutura. O Opportunity é uma gestora muito única na indústria de fundos brasileira. Pô, que bacana, cara. E esses 71 bilhões hoje, quais são os principais estratégias e produtos deles? Se você pudesse dividir ali, eu sei que são muitos, não dá para falar de todos, Sim. mas pensando ali nos três principais, você pode explicar para a gente um pouquinho? A nossa principal estratégia é o nosso fundo de ações, que existe como um clube desde 1986. E você vê como é que são as coisas, né? Essa estratégia começou com 300 milhões de reais e mais de 30 anos depois, esse patrimônio multiplicou por 100. E você vê como é que é a história do longo prazo, né?
O Opportunity Logica 2 é um fundo que hoje tem 30 bi sob gestão, cresceu de 300 para 30 bi, né? Ou seja, multiplicou por 100. Todo ano, nesse período, teve pelo menos um drawdown de 10 a 15%. Ou seja, aquele investidor que olha para o curtíssimo prazo, muito provavelmente não teve a felicidade de compor patrimônio quando a gente alonga um pouco mais esse espectro de avaliação, como o que esses investidores que estão com a gente desde o início conseguiram compor. Então essa é a nossa principal estratégia. A gente ainda tem uma estratégia de multimercado que existe desde 2003, que é o Opportunity Total, que acaba sendo uma estratégia bem conhecida na rede da XP, por algumas características, né? Primeiro, obviamente, pelo resultado que tem capacidade, um fundo que teve capacidade de entregar um resultado de 150%, 160% do CDI, com uma volatilidade consistente, algo em torno de 5% a 6%. Todos os fundos do Opportunity são muito líquidos. O Opportunity Lógica, ele é D+3, o Opportunity Total, ele é D+3. Isso é uma consequência natural dessa estrutura de passivo que a gente tem tão sólida, né? Então, como o grosso desse passivo não sai, a gente consegue promover para os nossos investidores fundos mais líquidos, para a indústria como um todo. Tem uma cereja no bolo no Opportunity Total. Ele tem essa tributação diferenciada de ações, né? De tal forma que ele não tem a incidência do come cotas. A gente ainda tem o Opportunity Global Equity, que é essa nossa estratégia de ações globais que tem apresentado um resultado espetacular ao longo desses últimos quase 3 anos, apresentando aí um retorno de S&P mais 50 na versão redeada, S&P mais 40 na versão dolarizada, D mais 5 a estratégia. E a gente tem finalmente o Opportunity Income, que é essa nossa estratégia de renda fixa ativo. Começou há pouco mais de um ano, né? É o spin-off do antigo time do Opportunity Total, né? Foi o time que a gente quis reter na casa, e é tocado por um membro da gestão que já compunha e era responsável exatamente por esse veículo de renda fixa dentro do antigo multimercado. E durante boa parte do tempo, esse time foi responsável, né, em grande instância, por puxar, né, o resultado dos multimercados desde 2018 até 2024, quando houve a descontinuação desse time de multimercado e houve então esse spin-off do time de renda fixa que é responsável, né, por esse fundo, por essa estratégia que é o Opportunity Income, que está na plataforma da XP, entrou, se eu não me engano, em março desse ano. Os 4 fundos estão abertos na XP. O Opportunity Lógica, ele está fechado. Está fechado. Ele já chegou a um patamar muito grande, né, para investir em ações brasileiras, né, 30 bi, imagina, investir em... assim, naturalmente ele tem aumentado a sua exposição a ações globais, né, isso deve estar surfando ali em torno de uns 30%, 40%. Tem alguma sobreposição com essa nossa estratégia de ações globais. O Opportunity como um todo investe em ações globais alguma coisa na ordem de uns 20 bilhões de reais. Então, mesmo em se tratando de uma gestora brasileira investindo em ações globais, a gente já, né, pode se considerar uma gestora relevante mesmo para padrões internacionais. Boa. E desses 3 fundos que estão abertos na XP, você pode falar um pouquinho do perfil do cliente, o que o fundo busca de rentabilidade? Claro. O Opportunity Global Equity, eu vou te falar que hoje é a estratégia que a gente tem mais trabalhado ativamente junto com o Opportunity Income, tá? O Opportunity Total é uma estratégia que, obviamente, teve a capacidade de compor muito retorno ao longo de muitos anos, mas como boa parte dos multimercados mais recentemente tem sofrido um pouco mais, estão tendo dado mais de lado, né? Tem entregue ali alguma coisa em torno de CDI, né? Não é a rentabilidade que a gente gostaria de estar apresentando para os nossos investidores. O Opportunity Global Equity é uma estratégia que tem por objetivo superar o S&P ao longo do tempo, né? Então, diante desse objetivo, ele tem conseguido fazer isso de uma forma muito bem sucedida nesses últimos quase 3 anos, como eu mencionei, né? Então, retorno de S&P mais 50 nessa versão com proteção cambial, S&P mais 40 na versão dolarizada. É claro que ela não é uma estratégia que o investidor conservador ou moderado deveria ter uma exposição muito grande. Naturalmente, o investidor mais agressivo, né, eu, por exemplo, eu tenho 40% do meu patrimônio nessa estratégia. Eu acho que no final do dia,
todo mundo deveria ter uma parcela de alocação em ações para o longo prazo, que eu acho que é aquele 5%, dependendo do nível, né, do cliente, 10%, 15%, porque é aquela parcela que é mais volátil, mas ao longo do tempo é exatamente a história que eu contei do Opportunity Lógica, né? O retorno multiplicou por 100. Mas no meio do caminho, se você for olhar para um universo para um espectro de avaliação mais curto, a volatilidade ela se faz presente. Qual é o percentual? Então acho que essa que é a pergunta. Qual é o percentual que você carregaria de uma estratégia com volatilidade que você aguentaria, que você ficaria confortável de manter no seu portfólio para o longo prazo? Vislumbrando exatamente essa possibilidade de compor um retorno muito diferenciado do que é simplesmente você ter uma alocação em renda fixa. Então, eu acho que para aquele assessor que tem o objetivo de compor, né, de um portfólio vislumbrando um retorno que fuja dessa mesmice da renda fixa, eu acho que o convite é você ter um percentual 5%, 10%, eu acho muito ruim você não ter nada. Maravilha. E pensando no Global Equity, assim, para aquele cliente que quer diversificar, ter uma proteção, por buscar essa rentabilidade tão interessante em dólar, é excelente, né? Provavelmente é um dos melhores produtos do mercado hoje que está aberto na prateleira da XP. Quando a gente olha para o resultado no absoluto, os números falam por si só, né? Mas mesmo quando a gente olha na comparação com outros fundos de ações globais, mesmo os geridos por tomadores de decisão que estão lá fora, né? Americanos ou sei lá o quê. Quando a gente desce a comparação com esses quase 40 fundos de ações globais da plataforma da XP, independentemente se é o dolarizado ou se é o redeado, a gente se mantém entre os 2 primeiros, né? A gente está entre um grupo bem seleto de gestoras de investimentos que estão conseguindo se manter consistentemente acima do S&P. Se o CDI já é difícil de estar sendo batido, imagina o S&P. Com certeza. Então... Pô, legal. E salvo engano, né, esse produto está na nossa carteira recomendada. Então, é muito bom saber, né? O produto está na XP, está na nossa carteira recomendada. E é uma coisa que a gente acredita também, sabe? Assim, a gente conversa muito, né, com o Meirelles, com a Tati, assim, acho que a ideia é sempre usar dessa proximidade como uma ferramenta, né, de suporte para os assessores, né? Porque eu acho que o grande objetivo no final do dia é gerar resultado, né, com segurança, mas é óbvio que se a gente conseguir deixar os assessores bem informados a respeito do que a gente está fazendo, de quais são os processos, de como é a história, quem são as pessoas, eu acho que no final do dia fica mais fácil até inclusive do próprio cliente estar confortável com essa posição ao longo do tempo. Então, acho que a mensagem ela é sempre nessa linha, né? De como a gente está sempre à disposição, a gente quer ajudar o assessor da InvestSmart a estar sempre a par do que está acontecendo no Opportunity, nas estratégias que a gente estiver trabalhando com eles. E o convite, no final das contas, é o que eu sempre falo, assim, no Opportunity a gente tem que investir nos fundos da casa. Então, o convite eu já fiz para você, já fiz para a Tati, faço para a turma toda. Ganhar dinheiro junto com a gente. Eu acho que o assessor que entender, né, todos esses atributos qualitativos de consistência, de segurança, de capacidade de gerar resultados já há tantos anos, como a gente consegue fazer, né, são 3 décadas, né, a gente tem 31 anos de história. Então acho que a ideia é essa, ganhar dinheiro junto com a gente. Boa, cara. Brigadão. Pedro, obrigado a você, obrigado ao Opportunity, vocês são parceiros para caramba, sempre à disposição. Isso com certeza faz uma diferença danada para a gente levar conhecimento e educação para os assessores e estar mais próximo aí, pensando justamente no longo prazo, que é o que a gente acredita muito também. Excelente. Obrigado aí pelo papo, tá? A gente agradece, obrigado.